Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Legislação de Elite. A nossa análise de hoje é pura estratégia para provas, focada no direito penal, artigo 121, homicídio. Esse crime é, sem dúvida nenhuma, a espinha dorsal dos crimes contra a vida. E olha, as bancas examinadoras simplesmente não perdoam quem estuda esse tema aqui de forma superficial, viu? A grande ideia hoje é transformar toda aquela teoria densa, cheia de detalhes e pegadinhas, num conhecimento lógico e super direto ao ponto. A gente vai garantir que, na hora da prova, fique muito fácil identificar exatamente onde o examinador vai tentar te derrubar. Bora lá? Para garantir que esse nosso estudo seja eficiente de verdade, o nosso roteiro vai passar por 5 etapas lógicas. Primeiro, os conceitos fundamentais do homicídio. Depois a gente entra em dolo, culpa e competência. Na seção 3, as distinções essenciais entre aborto e infanticídio. Na 4, vamos destrinchar o famoso homicídio privilegiado. E, para fechar com chave de ouro, a aplicação e aquelas pegadinhas clássicas. É um caminho direto das regras mais básicas até as exceções de altíssimo risco. Então, começando aqui pela seção 1, conceitos fundamentais do homicídio, a nossa base legal. Vamos estabelecer a fundação absoluta do Código Penal para esse tema. O nosso ponto de partida inegociável é definir qual é a ação central. O artigo 121 tem uma redação de uma simplicidade que chega a ser perigosa: matar alguém. O que o Estado quer proteger aqui com força total, o nosso bem jurídico, é a vida humana extrauterina. E o objeto material, que é onde a conduta criminosa recai diretamente, é o corpo da vítima. A gente chama isso de crime comum no jargão jurídico, o que basicamente significa que qualquer pessoa pode ser tanto o autor da ação quanto a vítima. Mas a verdadeira chave de ouro para acertar a questão está na interpretação estrita de uma única palavrinha desse caput: alguém. Olha só, esse alguém significa estritamente uma pessoa humana. Ponto final. E é exatamente aí que as bancas adoram testar a desatenção de quem está prestando concurso. Se a pessoa destrói uma planta raríssima ou tira a vida de um animal de estimação super amado, isso pode sim configurar um crime ambiental gravíssimo e dar uma dor de cabeça gigante. Mas de jeito nenhum a gente vai enquadrar isso como homicídio no artigo 121. É o tipo de detalhe literal que os examinadores amam colocar em questão de múltipla escolha. E como isso funciona na prática, né? O homicídio é classificado tecnicamente como um crime material. O que a gente precisa levar para o dia da prova é que a lei exige um resultado naturalístico, ou seja, tem que acontecer uma alteração real, palpável no mundo para que o crime se consume de fato, que é, tragicamente, a morte cerebral da vítima. E sobre o momento exato no tempo em que isso acontece, a maioria dos juristas entende que é um crime instantâneo. Ele se consuma num momento cravado. E claro, se os atos executórios acontecem, mas a morte não vem por motivos alheios à vontade do agente, bom, aí entra em cena a figura da tentativa. Avançando agora para a seção 2, dolo, culpa e competência. Onde esse crime é julgado, vamos entender como a intenção muda completamente o tribunal que vai analisar o caso. Aqui a intenção é quem manda no jogo. De um lado da balança, a gente tem os crimes dolosos. Pode ser o dolo direto, quando a pessoa tem a vontade clara e expressa de matar mesmo, ou o dolo eventual, que a gente já vai detalhar. Nesses cenários de intenção ou de assumir o risco, a competência é absolutamente do tribunal do júri. É lá com os 7 cidadãos do conselho de sentença. Agora, do outro lado da moeda, temos os crimes culposos. Aqui não tem a intenção de matar de jeito nenhum, mas rolou uma quebra do dever de cuidado através de negligência, imprudência ou imperícia. Quando a culpa entra na jogada, o júri perde a competência e o processo vai direto para a mesa de um juiz singular no juízo comum. Gente, a maior armadilha de prova sobre esse assunto mora justamente no dolo eventual. Pensa num cenário hiperclássico. Um atirador decide treinar mira com um fuzil de alto calibre a uns 300 metros de um bairro superpopuloso. Ele pode até não querer acertar um morador, mas, agindo com tamanha imprudência e sabendo do risco real e concreto, ele assume a responsabilidade de causar uma morte. E para o nosso direito penal, assumir esse risco conscientemente vale a mesmíssima coisa que o dolo direto. Vai ser tratado como homicídio doloso e o destino é um só: tribunal do júri, sem choro. O que já nos leva perfeitamente à seção 3, distinções entre aborto e infanticídio, nossos crimes vizinhos. É essencial separar o homicídio deles usando o princípio da especialidade. Aqui, a linha do tempo da vida é que vai ditar as regras. Se o ataque acontece na fase intrauterina, independentemente de quem seja o autor, estamos falando do crime de aborto. E anota isso nas bordas do caderno. Não existe aborto culposo no nosso código, então não é um fato punível.
Agora, se a gente mude o cenário para o exato momento do parto ou logo depois, e quem age é a própria mãe, influenciada por aquele estado puerperal, a coisa muda de figura. A lei aplica o princípio da especialidade, sai de cena um homicídio e entra um infanticídio, lá do artigo 123. E, finalmente, se já existe vida extrauterina autônoma e qualquer pessoa comete o ato, voltamos para o nosso foco principal, que é o homicídio. Cuidado redobradíssimo agora, viu? As bancas adoram criar umas historinhas bem dramáticas, apelando para a emoção ou para a medicina, dizendo que a vítima já estava numa condição física extrema, mas foca na regra jurídica. A viabilidade da vida é zero relevante para a proteção penal. Um bebê diagnosticado com anencefalia ou um idoso em estágio terminal com algumas horinhas de vida, para os olhos da lei, eles continuam sendo exatamente aquele alguém do artigo 121. Abreviar essas vidas é homicídio perfeito. O bem jurídico é protegido só por existir, não importa a expectativa de vida dele. Chegamos na seção 4, o homicídio privilegiado, o famoso artigo 121, parágrafo 1º. Vamos destrinchar um dos modificadores que mais cai em absolutamente qualquer exame. Para garantir seus pontos no parágrafo 1º, a gente precisa ter na ponta da língua as 3 chaves do privilégio. E lembrando que a lei não aceita analogia aqui, tá? Primeira chave: relevante valor social. É aquela motivação que atende os interesses de uma coletividade inteira, tipo eliminar um traidor da pátria durante uma guerra. A segunda é o relevante valor moral. Isso já vem de um sentimento super nobre e individual, tipo uma compaixão enorme vendo alguém sofrer. E a terceira chave, que é disparada a queredinha dos examinadores: agir sob o domínio de violenta emoção. Mas muita calma nessa hora. O tempo é crucial. Tem que ser logo em seguida a uma injusta provocação da vítima. Não vale esfriar a cabeça e ir lá no dia seguinte. E tem um detalhe maravilhoso. Se uma dessas 3 chaves fica provada no processo, não é uma opção para o juiz. A redução da pena é um direito garantido. Essa é a matemática que tem que estar gravada na mente. Redução de 1/6 a 1/3. E preste atenção nesse pulo do gato dogmático. O homicídio privilegiado não é uma qualificadora ao contrário, e também não é só uma atenuante genérica. A natureza jurídica dele é uma causa especial de diminuição de pena que o juiz é obrigado a aplicar lá na terceira fase da dosimetria. Lembrar da natureza e dessa fração salva a vida em questão de múltipla escolha. Sabe aquela linha super fininha entre uma redução imensa de pena e um crime hediondo gravíssimo? Pois é, ela está totalmente na motivação. Pegando o clássico caso de eutanásia que chove nas provas. Se alguém antecipa o fim de um paciente terminal por pura e intensa compaixão, a lei vê aí um relevante valor moral. Aplica-se o privilégio e a pena despenca. Agora, se a mesmíssima coisa for feita porque rolou um pagamento ou porque tinha uma herança milionária em jogo, a bússola jurídica vira 180 graus. O dinheiro destrói o privilégio instantaneamente e joga ali uma qualificadora por motivo torpe. A ação física foi idêntica, mas a intenção financeira transformou a história toda num crime hediondo. Entrando na nossa reta final, seção 5, aplicação e pegadinhas, hackeando a prova. É hora de botar tudo isso no roteiro prático e fugir das piores armadilhas. Para ninguém dar aquela travada em enunciados de 10 linhas, a tática vencedora é usar um passo a passo à prova de falhas. Passo 1. Foca e isola o bem jurídico. A vítima já tinha vida extrauterina autônoma? Se sim, liga o radar para o artigo 121. Passo 2. Checa minuciosamente o elemento subjetivo. O texto descreve vontade clara, assumir risco, ou joga umas palavras tipo descuido, imperícia? Passo 3. Com a intenção clara, aponta competência. Dolo e risco mandam para o júri. Imprudência manda para o juiz singular. E por fim, o passo 4. Sai procurando se tem gatilho de especialidade, tipo estado puerperal, ou se os requisitos estão perfeitos para acionar o privilégio. Agora atenção total para essa pegadinha que derruba muita gente. Rola um boato super forte de que se o crime foi premeditado, já era o privilégio. Mentira! Isso é um erro fatal na hora da prova. A premeditação combina, sim, perfeitamente, tanto com o relevante valor social, quanto com o relevante valor moral. Um pai pode ficar dias planejando a eutanásia do filho que está sofrendo muito, por exemplo. A premeditação só anula o privilégio na terceira chave, a da violenta emoção. E a lógica é cristalina, né? A emoção pede um reflexo explosivo, uma reação logo em seguida. Se a pessoa planejou friamente, desabou a tese de violenta emoção. Olha essa dica de ouro processual para já deixar anotada na beirada do vade-mecum. Lá no tribunal do júri, as tarefas são super divididas. Quem decide se o privilégio aconteceu de verdade, lá na prática, são os 7 jurados. Eles que vão responder sim ou não para o valor moral ou para a emoção. Mas calma lá.
A lei proíbe que os jurados façam a matemática da redução. Quem pega a calculadora para decidir a fração exata entre 1/6 e 1/3 é exclusivamente o juiz de direito. Misturou quem faz o quê no papel, perdeu a questão. Para fechar o nosso mapeamento tático do homicídio, deixa essa provocação marinando aí. A premeditação sempre apaga o privilégio? Como a gente acabou de ver, a resposta é um sonoro não. E isso só prova que no direito penal focado em concurso público, a regra quase sempre esconde uma exceção dogmática, bem traiçoeira. Entender a teoria do artigo 121 é só o comecinho do caminho. A única estratégia real para não dar aquele famoso branco na hora da prova é treinar intensamente. Então a grande sugestão é, abre agora a sua plataforma, pega uma bateria exaustiva de questões sobre homicídio e resolve tudo. Testa as regras, acha as exceções. Estudo passivo não assina termo de posse, tá? A prática contínua, sim. Foco total na missão, muita força nos estudos e até a nossa próxima análise.